E aí, tudo bom? Aqui é Arthur Lawton do Como Tocar Violino. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Esse canal aqui, o canal Como Tocar Violino, é aqui que você aprende realmente como tocar violino da forma certa, sem ficar perdendo tempo, sem ficar aí perdido pela internet. Então, esse é o lugar para você ter dicas, conteúdos, aulas, métodos, tudo que você precisa realmente para focar no instrumento, para entender mais desse universo do violino, né? E é exatamente sobre isso que eu quero falar hoje. Então, esse vídeo eu decidi fazer para te falar assim, olha, se você quer realmente aprender a tocar violino, não comece antes de saber de todas essas coisas que eu vou te falar hoje aqui. E não é nem necessariamente uma questão assim, não, você tem que pegar o violino e fazer assim, assado, tal. Não estou falando sobre isso. É uma parte antes de você ter o seu instrumento, antes de você sair tocando, antes de você pensar nas músicas que você quer tocar. Isso é o que você precisa saber sobre o aprendizado no violino. Então, bora pro vídeo. A primeira coisa que você deve fazer, se você ainda está começando ali e tal, assim, você fala assim, mas Arthur, como que eu faço para aprender a tocar violino? O melhor, assim, você está no melhor lugar, porque é aqui que você tem realmente muito conteúdo. Se você ir lá nos vídeos do canal, você vai ver que tem muito, mas muito vídeo mesmo. Se você ver pelo menos assim, 50 vídeos ali, tenho certeza que você vai aprender 100% a mais do que você já sabe hoje. Por quê? Porque o conteúdo que está aqui no canal realmente foi pensado para te ensinar a tocar violino, te ensinar assim, tudo que você precisa realmente, sem ficar, perdendo tempo, sem ficar jogado aí no mundo. Então é importante que você entenda isso, que aqui já tem muita coisa para você ter acesso e para você aprender um pouquinho mais, beleza? Óbvio que não é tudo que você precisa que está aqui já disponível no canal, porque não é uma questão de boa vontade minha, eu tô aqui com boa vontade mesmo para te ensinar, mas uma coisa é você assistir alguém fazendo, outra coisa é você fazer e ter uma correção sobre isso. Então essa é uma das outras coisas importantes que eu queria te falar. No violino, infelizmente, o violino é um instrumento complexo, não é um instrumento tão simples assim, igual tipo tocar ukulele, violão, teclado, né? Que você vê umas coisinhas aí e já sai tocando umas músicas. Se eu fosse aprender, eu veria na internet, sairia tocando já e daria certo. Agora, no violino não funciona 100% dessa forma. O violino já não é um instrumento simples. Ele não é um instrumento comum, né? Você não vê facilmente na rua e tal. Você não costuma ver muitas pessoas que tocam violino. O violino já é conhecido como um instrumento difícil. E realmente difícil, mas não é impossível. Entendeu? Existe uma grande diferença, isso é uma coisa psicológica para se pensar sobre o violino. Existe uma grande diferença entre a dificuldade, que é o que a gente tem no violino, né? É um instrumento mais difícil, mas também o lado da recompensa. Então, quando você toca um instrumento fácil, as suas recompensas que você tem tocando aquele instrumento fácil também são recompensas fáceis, que, assim, você fica legal com aquilo, beleza, bacaninha. Agora, quando você toca um instrumento difícil, as recompensas que vêm por isso, quando você consegue evoluir, quando você consegue fazer uma parada técnica que você não estava conseguindo, quando você consegue tocar uma música, esse tipo de recompensa é no cérebro uma parada que liga muito mais forte do que num instrumento fácil. Por quê? Porque o ser humano gosta naturalmente dos desafios. A gente gosta disso. Então tocar violino é para quem gosta de desafio, porque não é um instrumento fácil, mas não é impossível. Então assim, tem gente que fala assim, mas Arthur, você está querendo me desanimar falando isso? Não estou querendo te desanimar, estou querendo te mostrar a realidade. A realidade do violino é, todo mundo pode aprender, mas você tem que querer tocar violino para realmente conseguir aprender, porque é um instrumento desafiador, beleza? Entendeu isso? Sabendo então que é um instrumento desafiador, o que acontece? O processo de aprendizado no violino, né, a nossa curva de aprendizado, ela acaba sendo maior também do que em outros instrumentos, do que, por exemplo, tocar violão, tocar o basicão da guitarra ali e tal, né, teclado e tal. A curva nossa de aprendizado é um pouco mais longa, né, para realmente chegar naquele nível que você tanto espera. Por exemplo, no começo do aprendizado, você não sai tocando já um monte de música, um monte de coisa. Você tem que primeiro, antes de tudo, entender como produz o som no violino, que não é um negócio fácil, né? Quando você pega esse cara aqui, que é o arco, para passar no violino, você assistindo, você vendo na internet, parece que a parada está conectada um no outro, mas não tá. São duas coisas assim aleatórias. Quando você pega o violino pela primeira vez, ou até nos primeiros meses que você está com o violino,
parece uma parada assim muito doida, tipo, porque não parece que não tem conexão uma coisa com a outra, e realmente não tem. É você que vai criar essa conexão do arco com a corda para conseguir produzir um som, né? Assim, um som que realmente esteja constante, né? Não aquele som assim, né? Que eu sei que sai assim no começo, é normal, todo mundo passa por isso. Então é diferente, por exemplo, no teclado, você senta no teclado para aprender, para começar a aprender uma música, tocar um negócio, o professor fala assim, ó, toca aqui, aqui, aqui. Você toca e sai o som bonito, afinado, tudo certo. No violino não. No violino realmente demanda um certo tempo só para você entender o funcionamento e conseguir controlar o seu corpo para gerar o som. E ainda assim, não vai ser um som muito agradável no começo. É normal. Tem uma entrevista, se você depois tiver interesse, você pode entrar aí na internet e colocar entrevista David Garrett. David Garrett é um dos violinistas mais famosos aí, né, que toca e tal. Ele toca tanto música popular quanto música erudita, né, concertos e tudo mais. E tem uma entrevista dele que ele fala muito claramente sobre isso. Ele fala, cara, no começo você não se apaixona pelo seu som que você está produzindo no violino. Você é apaixonado pela música. E é isso que faz você contornar as barreiras do instrumento. Muito profundo pensar nisso, né? Porque realmente no começo, quando você começa a tocar, o seu som é horrível. E é assim mesmo, todo mundo passou por isso. E aí a gente tem que insistir, persistir, estudar, entender o caminho do que tem que ser feito para superar essa barreira. E aí começar a ter um som mais bonito. Mas assim, para você construir aquele som que você imagina, que você sabe que você gosta do violino, aquele som, esse som só vai sair depois de uns 2 anos de instrumento. Então assim, até lá você ainda vai ter que praticar muita coisa. Então é normal, o instrumento, o violino, ele exige isso. Ele exige que você tenha mais tempo ali com ele, um pouco mais de vivência com ele para conseguir realmente dominar, certo? Então por isso que eu sempre uso essa palavra, né? O dominar o instrumento. Porque o violino é uma parada assim, é selvagem. Você tem que dominar ele, de verdade. Tem muita gente que fala assim, eu toco violino, mas fala, toca aí. A pessoa toca tudo mais ou menos, assim, sem muito controle técnico, sem muito controle do arco, sem muita afinação. Então, assim, isso não é dominar o instrumento, isso é tocar. Tocar por tocar, tem um monte de gente que toca. Agora, se você quer realmente aprender o violino, você tem que aprender a dominar o violino. Isso vale muito mais. Só que também é mais difícil. Aí você me fala assim, Arthur, nossa, eu tô vendo você falando isso daí e vou desistir do violino, cara, porque não é pra mim isso. Muita gente acha que realmente não é pra ela, mas não é uma questão de dom, não é assim, tem gente que fala, não, Arthur, eu não tenho dom pra música. Tenho vários alunos já que entraram no curso e falaram assim, Arthur, eu não tenho dom, eu nunca toquei nada, eu posso tocar violino? Deve. Não é um pré-requisito você ter já alguma experiência musical ou já saber ler música ou alguma coisa do tipo e tal. Não é. Tem vários alunos que começaram do zero no violino diretamente e hoje estão tocando. Então, o que faz realmente você desenvolver no violino? Você ter uma boa orientação, ter um acompanhamento, isso é muito importante. Não tem nenhum violinista que você vê na internet ou que você assiste em algum lugar, que você vê tocando na rua, nenhum violinista que toca minimamente bem chegou nesse nível sozinho. É impossível, porque é muita coisa acontecendo quando a gente toca violino. Se você não tiver alguém para te avaliar de fora, você não vai aprender, não vai. Você vai conseguir tocar, mas vai tocar o mais ou menos, aquele jeitão que a gente estava falando. E isso não é uma questão assim, não, mas Arthur, eu não quero ser músico profissional igual você, eu não quero seguir carreira na música, só quero tocar. Mas eu sei que você quer tocar na sua casa, tocar na igreja, onde você queira tocar, mas você quer tocar bem, não é? Ou você quer tocar mais ou menos? É mais ou menos também igual jogar bola, né? Jogar futebol. Eu gosto de jogar futebol. Desde pequenininho eu jogo futebol, né? Eu jogava na rua, né? Eu morava em São Paulo. E na minha época de criança, a gente jogava bola na rua mesmo, descalço, né? Chutava o chão e arrancava a ponta do dedão. Era o clássico, né? Então, o golzinho eram 2 pedras, assim, ou chinelo, e jogava descalço. Pronto, era assim, né? Então eu cresci jogando bola. Assim, jogando futebol, né? E gosto muito. Óbvio que hoje em dia já não dá pra jogar na rua desse jeito, né? Mas eu ainda continuo jogando. Agora eu jogo em quadra, o campo, né? Society e tal. E aí o negócio eu não penso em ser jogador profissional. Mas
Eu quero jogar bem, eu quero fazer gol, eu quero ali tomar uma bola, quero dar uns dribles lá, pá, né? Quero fazer umas coisas. Eu não quero ser só o mais ou menos, eu quero jogar bem. Mas para jogar bem, o que eu tenho que fazer? Tem que treinar, tem que praticar, né? Fazer as coisas. Eu faço isso? Não faço. Então, eu nunca vou jogar realmente bem bola, porque eu não treino, não pratico do jeito que era para ser, eu só vou lá e jogo. Então a mesma coisa no violino. Se você quer tocar violino bem, você precisa fazer o quê? Estudar, estruturar, ter realmente uma organização do seu estudo, né? E se dedicar àquilo ali, não só simplesmente sair tocando. E entra nesse outro aspecto que eu sei que você quer tocar bem, porque você quer tocar, né? Se você quer tocar, você quer tocar bem. Ou você vai querer ficar o resto da vida tocando brilha, brilha, estrelinha com aquele som assim, né? Horrível. Não quer, né? Você quer tocar bonito, quer ter um som bonito, né? Quer tocar músicas que você quer tocar, né? Que você ouve, gosta e tudo mais, tocar os hinos da sua igreja, etc. Tal. Então, se você quer realmente tocar isso, mas tocar da forma certa, tocar bem, com um som bonito, com a qualidade, com aquele som, sabe, que as pessoas olham e falam, caramba, o fulano, a fulana toca mesmo violino, hein? Toca bem. Então, se é isso que você quer, você não precisa aprender só a tocar, você precisa dominar o instrumento. E para dominar, precisa ter esse objetivo, o objetivo de você realmente entender que é um processo maior, um processo mais longo de aprendizado do que os outros instrumentos. E passar a curtir esse processo, que é uma outra coisa também que é importante no violino. Não focar simplesmente no objetivo final, mas sim nos pequenos objetivos que tem até chegar naquele objetivo final. Então isso é o curtir o processo, aproveitar a viagem, sabe? Igual, por exemplo, hoje eu moro em Salvador, né? Que eu toco na OSB, na Orquestra Sinfônica da Bahia. Antes disso, eu morava em Goiânia. Em Goiânia, eu trabalhava na Orquestra Sinfônica de Goiânia. Quando eu me mudei, dá mais ou menos quase 2.000 quilômetros de distância para vir de Goiânia para Salvador. Eu fiz de carro. Por quê? Porque eu tinha meu cachorro, tinha violino, tinha as coisas para trazer, né, e tal. Era mais prático trazer de carro do que pagar uma mudança, ia gastar muito, ou pagar a passagem de avião mais as bagagens, ia gastar muito mais. Então eu falei, vou levar tudo de carro. E tinha que trazer o próprio carro, né? Então eu falei, vou fazer tudo de carro. Vim, pá, beleza. Mas o que eu fiz? Eu falei, pô, acho que dava 1.800 e poucos quilômetros, assim. Eu falei, eu vou fazer estratégico assim o negócio. Eu vou aproveitar a viagem desses 1.800 quilômetros, eu vou fazer em 2 ou 3 dias e vou fazer algumas pausas. Vou fazer algumas paradas em algumas cidades que eu vi que foi interessante. Então eu pesquisei antes, vi e tal, e vi que tinha algumas cidades bonitas, com coisas características, coisas tal, que eram legal de ser visto, assim, de ser visitado. Eu nunca tinha visto o Rio São Francisco, parei em uma das cidades que tem o Rio São Francisco, dormi lá e tudo mais e tal. Então assim, aproveitei a viagem realmente, e quando eu vi, cheguei em Salvador. Tipo, porque eu fui dividindo a parada, né? Então a mesma coisa é no processo de aprendizado do violino. Se você ficar só pensando no resultado final, até você chegar lá, às vezes você nem vai chegar. Se você ficar só pensando desse jeito, você vai desanimar, porque é muito longe, é um negócio muito longo, e aí você fala, ah não, cansei, não vou mais. Então a mesma coisa aconteceu comigo nessa viagem. Se eu ficasse o tempo todo dirigindo e falando assim, quero chegar em Salvador, 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 ia ser um saco essa viagem. Ia ser muito chata, porque eu ia ficar só pensando no destino final. E ia passar por um monte de outras coisas legais e bacanas, sem desfrutar daqueles momentos. Então, a mesma coisa no violino. Quando você tem pequenos objetivos, quando você vai curtindo realmente o processo de aprendizado, é muito mais fácil você realmente chegar mais longe, porque você foi traçando pequenos objetivos que são alcançados com um tempo menor, né? Então é importante que você tenha uma boa orientação, uma organização dos estudos para você saber o que deve ser feito, né? Uma coisa após a outra e tal, e ter realmente esse processo bem estruturado. Que é a mesma coisa assim, imagina se eu saísse de Goiânia para chegar em Salvador sem GPS. Aí era muito mais difícil, né? Então, por isso que é importante realmente a gente ter um guia, né? Assim, a parada para seguir certinho, né? Ter o que deve ser feito, o que vai ser depois do que, né? Vira à esquerda, vira à direita, tal, daqui a 300 metros, daqui a 5 quilômetros, né? Isso que o GPS faz, isso é que a gente precisa também no violino. Só que no violino não é o GPS, né? É a gente realmente ter um conteúdo estruturado, ter um acompanhamento, né, direto com o professor, tudo mais. Isso que vai te guiar durante esse processo. Sabe que uma vez eu estava conversando com um amigo meu, não tinha nada a ver com música não, a gente estava falando sobre artes marciais.
De certa forma, até meio que tem uma relação, porque a música também é uma arte, né? Então tem alguma relação ali entre as artes marciais, que afinal são artes, e a arte da música também. Mas assim, não tinha nada a ver com o violino, né? Mas se aplica demais isso no violino. Porque quando a gente pensa, por exemplo, o que é o faixa preta lá, né? Do karatê, do judô, jiu-jitsu e tal, a faixa mais alta de todas essas artes marciais é a faixa preta, né? Beleza. Então, o que acontece? O que é o faixa preta? É o cara que domina tudo daquela arte marcial, né? Então ele sabe fazer absolutamente tudo o que precisa fazer, sabe muito bem a execução, sabe fazer muito bem feito, né? E não necessariamente que ele é o cara da luta, né? Que ele vai e luta e tal, mas ele sabe como fazer as coisas. Isso é muito importante. Isso vale também no violino. Nem sempre você vai ser o cara que vai tocar na orquestra, vai seguir profissionalmente e ganhar a vida com a música. Não necessariamente, mas você pode saber fazer tudo, entendeu? Você pode ser o faixa preta do violino. Mas se a gente for parar para pensar, o que é o faixa preta? O faixa preta é o cara que vai subir, né, graduando, né, aos pouquinhos, tá, até chegar lá. Mas se você for ver o que ele faz, ele inventou alguma coisa, ele faz uma coisa diferente? Não. O que ele faz, na verdade, o que o faixa preta faz é a mesma coisa que o faixa branca faz, só que muito bem feito. Então é isso que você tem que pensar. O faixa preta é o cara que faz absolutamente tudo que o faixa branca faz, só que muito bem feito. Então você tem que fazer o básico do violino muito bem feito. Tem que dominar muito da técnica, né? Eu sempre falo aqui sobre os 3 pilares do estudo, né? Que é técnica, aplicação e repertório. Não adianta você só ficar tocando músicas. Tocar músicas é só um dos pilares e é o pilar mais pro final. Antes de você tocar uma música, você tem que saber quais são as técnicas que você vai utilizar naquela música, quais são as posições, né, que se você for usar outra posição, qual é a tonalidade daquilo que você vai estudar para fazer, a escala que você vai usar naquela música, todas essas coisas. Depois que você já sabe as técnicas, você faz exercícios de aplicação dessas técnicas. Antes de ir para a música, você faz exercícios que são coisas pensadas para trabalhar aquela técnica que você viu antes. Para só depois disso tudo, você já preparou tudo, já está com um funcionamento melhor, aí sim você vai lá e toca música. Entendeu? Então não é simplesmente sair tocando música. Assim como não é simplesmente pro cara faixa preta sair e entrar numa luta e lutar. Não é simplesmente isso. Ele tem a técnica, tem os exercícios que ele fica lá praticando, né, com o cara repetindo milhões de vezes as mesmas coisas. Então, isso é aplicação. Para depois sim ele chegar na luta, na hora do vamos ver e tal, que é como a gente chegar na música. Então a gente tem que sempre pensar nisso, que pra gente evoluir, não é assim, quantas músicas você toca. Não é assim que se mede se você é um bom ou não violinista. Por quê? Porque a quantidade de músicas não significa nada. O que significa é quanto de técnica você tem, quanto disso você já trabalhou, quanto disso você já se exercitou, o que você tem realmente preparado já, de você mesmo, você com o violino, para você tocar. Então é importante você pensar nisso, que você tem que focar, assim, o seu objetivo é virar o faixa preta do violino, mas é saber que nesse processo você não vai ter que inventar nada, é só realmente fazer muito bem feito as coisas que você faz hoje, que você deveria estar fazendo, talvez, né? Então, por exemplo, quando teve uma vez que veio aqui no Brasil, um cara chamado Gil Charran, ele é violinista, tá ali cara, ele é um dos 10 melhores do mundo atualmente, ele tá vivo e tal, e é muito famoso. Ele veio uma vez pro Brasil, só, e tocou com uma orquestra, e era a orquestra que eu trabalhava. Então, assim, foi uma oportunidade do século, digamos assim, né? Ele toca no Stradivarius de verdade, né? Que é um instrumento caríssimo, né? Custa milhões e milhões de dólares um instrumento desse. Então, ele veio, tocou na orquestra, tal, beleza, ensaiou, tirei foto e tudo mais, tal. E aí, o que acontece? Quando a gente estava lá ensaiando, ele estava lá no camarim, lá atrás, estudando, para depois entrar com a gente, né? E tocar com a gente. E aí eu fui ouvir o que ele estava fazendo. Adivinha o que ele estava fazendo? Exercícios muito loucos? Não, estava fazendo corda solta, lentão, dominando ali, cada uma das coisas, aquecendo, exercício com os dedos, que são coisas que a gente faz lá no início, sabe? Não é nada inovador, ele não está fazendo nada que ninguém nunca te falou. Assim, quer dizer, não sei, mas se você está começando hoje, talvez você não tenha visto algumas coisas, mas se você assistir um pouquinho de vídeos aqui, um pouquinho das aulas que tem aqui no canal, você já vai ouvir eu falando sobre isso. Então, assim, ele não estava fazendo nada de novo, ele só era o faixa preta, ele estava fazendo
tudo que um faixa branca faz, só que muito bem feito. Então é isso que você tem que fazer, sabe? Buscar realmente entender esse processo, saber o que deve ser feito para que você faça muito bem feito o básico. Se você fizer o básico muito bem feito, você consegue subir de nível. Agora, se você faz o básico mais ou menos e fica com algumas lacunas, algumas coisas que você não trabalhou e tal, sem orientação e vai assim, e vai da sua boa vontade, você pode ficar com alguns problemas, beleza? Só que o que você faz? Você muda de nível sem estar pronto para mudar de nível. Por isso que quando a gente vai lá nas artes marciais de novo, vamos voltar lá. Quando você sair de uma faixa para outra, tem um teste, tem lá uma prova de graduação para você subir de faixa, né? Assim, você tem que ter cumprido uma série de coisas, senão você não sobe de faixa, você não troca de faixa. Então a mesma coisa acontece no violino. Para você adquirir novas técnicas, novos exercícios, novas músicas, novas coisas, você tem que ter dominado realmente aquilo um pouco mais básico. Então por isso que é importante ter uma sequência. Isso que era outra coisa que eu queria te falar aqui. Tem que ter uma sequência do que fazer. Qual é o passo a passo do negócio? De vez em quando até eu faço um evento que chama Semana do Violino. Não sei se você já participou de algum. Nesse evento, na Semana do Violino, são aulas que eu dou abertas aqui, ao vivo e tudo mais. E eu mostro exatamente esse passo a passo. Olha assim, tem uma aula de 2 horas só para falar de qual é essa sequência, do que fazer, o que vai ser estudado uma coisa após a outra e tal. Então assim, se você ainda não participou, fique esperto aí para participar de uma próxima. Se você já participou, você já sabe mais ou menos o que deve ser feito, beleza? Então assim, é muito importante entender isso, que não é iFood, tocar violino não é iFood. Você vai pegar o celular lá e falar assim, me dá um vibrato aí, por favor, manda um vibrato para mim. E pronto, você recebe, comeu e pronto, sabe fazer vibrato. Não é assim que funciona. No violino é uma escada, a gente precisa ir construindo cada degrau, até chegar naquele degrau que você quer. Se é o vibrato que você quer, você tem que construir um monte de degraus antes para chegar lá. Porque se você for tentar fazer ele sem ter construído a técnica anterior, todas as coisas que precisam, né, da estrutura e tal, é igual você querer construir uma casa e começar pelo telhado. Não dá certo, você precisa do alicerce, das paredes, todas as coisas, né, certinho, para depois sim colocar o telhado. Então a gente precisa dessa sequência. Tocar violino, aprender a tocar violino, né, assim, de verdade, né, bem feito, é um processo que uma etapa depende obrigatoriamente da etapa anterior. E não simplesmente são coisas jogadas. Não é Netflix, assim, que você vai lá, escolhe um filme e pronto, vou ver aqui, pronto, já vi e acabou. Não é assim que funciona. No violino você tem que praticar muitas coisas, fazer muitas coisas e fazer na sequência certinha. Senão você não vai aprender, beleza? Então é importante entender isso, que além do processo todo, que a gente já sabe que é mais longo, você tem que saber quais são as etapas desse processo para saber o que você vai fazer, o que não vai fazer, o que está na hora ou não, porque isso até te ajuda, né? Assim, se a gente não sabe a sequência e fica pegando coisas mais difíceis sem estar pronto para aquilo, o que acontece? Você vai tentar pegar, não sai, vai tentar fazer, não consegue, e aí desiste de tocar violino. Por quê? Porque você está fazendo fora da ordem. Entendeu? Então por isso que é tão importante ter realmente essa ajuda, né, externa, ter uma orientação, alguém que vai te falar, ó, faça isso, aquilo, e que te acompanhe nesse percorrer do caminho, para falar, olha, isso aqui você está fazendo muito bem, beleza, parabéns, tá, agora isso aqui poderia ser um pouquinho melhor. Ou simplesmente, não, ó, isso aqui tudo você já fez, belezinha, passa pro próximo passo. Aí você vai lá e continua estudando dentro da sequência, beleza? E para finalizar, se você tem dúvidas, por exemplo, de assim, as coisas físicas mesmo, né? Assim, como comprar o violino, qual violino que eu devo escolher para começar, qual corda que eu vou usar, como que funciona, em qual loja que eu vou comprar, qual que é o tamanho do violino que eu devo usar. Cara, tudo isso já tem aqui disponível no canal Como Tocar Violino. É só entrar nos vídeos e vai vendo lá, ver, assim, é o que eu falei, se você assistir pelo menos 50 vídeos, hoje já são, sei lá, acho que 300 vídeos que tem no canal, se você assistir pelo menos 50 deles, você vai saber 100% a mais do que você já sabe hoje. Se você sabe nada, você vai saber 100%, né? Mas se você sabe algumas coisas, você vai ver várias coisas nessas 50 aulas. Você escolhe as 50 aulas que você quer ver. Você vai ver várias coisas que ainda não tinha sido ouvido para você antes. E isso vai fazer total diferença para você e vai mudar 100% de como você está vendo as coisas hoje, beleza? Então, faça aí realmente uma sessãozona, aí um Artflix, né? Que é pegar os vídeos do Arthur e assistir aí um monte deles, faz uma série gigantesca que vai te ajudar bastante. Então, qual é o tamanho, como que eu escolho o tamanho do violino? Qual é o melhor violino para quem está iniciando?
reviews de violinos, de cordas, um monte de coisa. Tem um monte de coisa aqui realmente no canal. Qual que é a diferença de arco de fibra de carbono, arco de madeira e da crina animal, crina sintética? Qual que é a diferença de madeira maciça para madeira que é MDF? Então assim, tudo isso daí já tem aqui. É só você ver aquilo que eu falei lá no começo do vídeo. Se você quer aprender violino, eu falei, todo mundo pode aprender, mas tem que realmente estar disposto. E realmente estar disposto é realmente querer buscar esse tipo de conteúdo para você aprender. E aqui já tem tudo isso, beleza? Então, com isso, eu acho que você começou a entender um pouquinho mais do processo de aprendizado do violino. Se você está começando agora, seja muito bem-vindo nesse novo mundo, né? No universo violinístico, e vai ter muitas coisas bacanas para se fazer, certo? Se você já toca violino, acredito que se você ficou até esse momento aqui no vídeo, é porque você viu algumas coisas ali que foram interessantes para você, que você não tinha ouvido ainda tanto assim, tão claro dessa forma, né? E aí você já pode fazer aquela reflexão. Será que o que eu estou fazendo é certo ou não? Né? O que eu posso mudar na minha forma de estudo? Né? Se eu não estou tendo, por exemplo, se eu não estou tendo resultados, por que está acontecendo isso? Então, agora é o momento de você ver isso, né? E qual desses passos que a gente estava falando aqui antes que você não cumpre? O que você não tem? Entendeu? O que você está fazendo de errado? Então, provavelmente nesse vídeo você viu se você já está no caminho e tal, e agora assistiu esse vídeo, beleza? Mas não se esqueça de se inscrever aqui no canal, clica aqui embaixo, né? Se inscreve, acompanhe os vídeos, né? Sempre de quinta-feira às 9 horas da noite tem uma aula nova para você poder acompanhar comigo. Também de segunda-feira, quando eu não tenho ensaio da OSMA, né? Eu faço também uma live na segunda-feira às 6 horas da tarde, você pode participar ao vivo comigo. E nos sábados eu estou voltando agora com a série Dominando o Violino, que são aulas que eu dou para os meus alunos e você pode assistir também, beleza? Muito obrigado pela sua presença aqui no Como Tocar Violino. E se você quer realmente aprender, você está no lugar certo. Só precisa estar disposto, né? Bora lá, que aí se você seguir realmente no processo, você vai ser um próximo faixa preta do violino aí. Mas tem que ficar esperto, ficar ligado que esse processo não é um negócio, não vai ser da noite pro dia que você vai virar um especialista no violino. Não é assim que funciona. Tem realmente um grande caminho para ser percorrido, com pequenas metas ali para serem cumpridas, e aí sim você vai ver que aos pouquinhos você vai chegar lá, beleza? Muito obrigado pela sua presença aqui, espero te ver na próxima aula e até lá. Tchau, tchau!